Ora, cá estamos outra vez com as nossas conversas improváveis e não era provável encontrar hoje o António Godinho aqui no retiro da aldeia. António Godinho, eu sei que tu és um alentejano, quer dizer, um alentejano que vive no Sado já daqui a nada há meio século. E esta nossa rubrica de conversas improváveis são mesmo improváveis. Mas eu lembro-me de algumas situações muito interessantes e que te vou perguntar, que é a ti principalmente que nos interessa. Então, onde é que tu estavas quando nós começámos a comemorar a liberdade aqui em Portugal? Ora, amigo Botes, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Essa é uma história muito longa porque eu, nessa altura, já estava fora do país. Fui para o Canadá em 1961, trabalhei lá durante vários anos e quando foi o 25 de Abril, em 74, eu precisamente ia para o trabalho. Como havia uma diferença horária... Já não foste para o trabalho? Não. Havia uma diferença horária de 5 ou 6 horas. Nós não sabíamos, nós a família, porque a minha mulher estava em casa também e a minha sogra e o meu sogro, que eram os antifascistas já da velha guarda, principalmente o meu sogro que esteve preso durante 2 ou 3 anos, as chamadas atividades subversivas, como eles chamavam. Estávamos muito apreensivos, estávamos sempre na dúvida, o que é que será passar? Será um golpe militar da nossa área? Será um golpe militar da direita? Por nessa altura a direita reacionária estava-se a movimentar para... Era mesmo improvável, Era mesmo improvável. Na expectativa. Pronto, Longe, de qualquer maneira, expectativa. Fiquei na expectativa e fui trabalhar. Sempre com o coração aos soldos, a pensar, e nessa altura já estava organizado lá no Canadá em termos de, digamos, de coletividades, ou neste caso era uma Ação Democrática Luso-Canadiana, que era um grupo organizado, antifascistas, portugueses radicados em Toronto. Portanto, a comunidade portuguesa no Canadá, nessa altura, portanto, o Canadá já não era nenhuma ditadura, né? Não, se calhar era melhor do que é hoje. Com certeza, o Canadá era uma democracia. E vocês juntavam-se? Exatamente, pois nós tínhamos mesmo uma associação que foi fundada nos anos 50. O meu pai, por acaso, pertenceu a esse grupo fundador. E já tinha, digamos, uma certa história em alguma atividade contra o regime fascista e colonial de cá. Pronto, de qualquer maneira, quando foi o 25 de Abril, nós ficámos todos apreensivos. Eu fui trabalhar, depois quando regressei a casa, eu na altura estava organizado na associação, até era o vice-presidente da associação, e é engraçado, nós os portugueses antifascistas fazíamos de vez em quando manifestações contra a ditadura, contra o sistema colonial, porque a guerra colonial na altura estava, digamos, no auge da oposição. Como qualquer guerra é sempre violenta, E o Canadá tinha uma posição mais ou menos, digamos, ambígua em relação à guerra. Mas nós manifestávamos contra. E eu fiquei muito surpreendido. Dias mais tarde, recebi por intermédio da Ação Democrática, um convite de um estadíssimo cônsul português em Toronto, queria falar comigo. Não me digas que queriam-te prender. Imagina tu. Tu tinhas fugido de cá para ires à tropa e eles queriam-te prender. Durante vários anos que nós estamos lá a lutar contra a ditadura, nunca se lembraram de nós, mas na altura quiseram reunir connosco. Pronto, entretanto, passaram-se os dias e nós ficámos mais aliviados da situação, verificámos o rumo da mudança política, era uma mudança revolucionária. E nós lá no Canadá começámos também a ter uma certa posição a favor da Revolução. Portanto, tomaram as dores que na altura os nossos militares já sofriam bastante também, não é? Exatamente. Vinha de lá gente estropiada, muitos morriam lá. Aquilo, tu não foste à guerra, eu também não estive, mas gosto de história e sei que fomos bem mauzinhos, não é? Aliás, não há guerras boas. Outra coisa, passando daí... Mas deixa-me dizer-te outra coisa que é muito importante ainda, que me afetou pessoalmente. Isto é mesmo improvável. Praticamente nas vésperas do 25 de Abril, estava em Toronto, nem mais nem menos, o Dr. Agostinho Neto. Imagina tu, tinha sido convidado por um movimento anticolonial canadiano, onde nós também fomos convidados,
E foi precisamente nessa altura que eu conheci o Agostinho Neto, mais o Rui Mingas também. Eu não, pessoalmente não, já estive lá ao pé do monumento dele e no dia seguinte houve o 25 de Abril, Angola, mas não. No dia seguinte houve o 25 de Abril e o Agostinho Neto ficou plenamente satisfeito e daí começou a trabalhar para a independência. Eu penso que o 25 de Abril é das datas que mais portugueses juntam e não só. Se bem que temos agora aí meia dúzia, sei lá, ainda vou dizer chimpanzés, gosto muito dos chimpanzés, mas temos aí meia dúzia de reacionários que não apreciam e querem fazer esquecer isso. Ok, passando essa fase, vens para Setúbal, não é? Apesar de seres um alentejado, não é? Um alentejado, não é alentejano, é alentejado. Da Alestrela é curioso, já houve uma outra conversa destas também com um amigo de Alestrela, tanto da terra da mina, mas que havia lá muita miséria, e entretanto vieste para aqui, não é? Foi logo em 78, quando saíste do Canadá? Sim, mas em relação ao Alestrela é interessante, porque quando fui para o Cardém em 61, eu já tinha uma certa, não digo experiência, mas um certo conhecimento, porque na minha terra havia em todo o lado praticamente um alto nível de analfabetismo. E o pessoal recebia o Avante, os meus tios. Então, analfabetos, como é que eles liam o Avante? Espera, os meus tios, como eram analfabetos, trabalhavam nas minas, traziam esse famoso folheto. Sim, da clandestinidade. Da clandestinidade, espessura de cenoura, pele de cenoura. E eles obrigavam-me a ler o Avante. Não só para meus tios, como também em certas tabernas. Sabiam que eu sabia ler e chamaram para ler lá em coletivo. Pronto, isso foi de facete. Entretanto, eu regressei não. Depois regressei. E a PIDE não descobria isso? Não, na altura não, porque geralmente estava alguém à porta da taberna para ver. Estou a perceber. E em casa dos meus tios alguma organização. Sim, mas é assim que se faz a resistência ao fascismo, quer se goste, quer não se goste. Pronto, ou seja, eu do fascismo não gosto nada. Entretanto, eu regressei em 78, praticamente não tinha, digamos, nenhum conhecimento aqui da cidade de Setúbal, nem familiar, nem amizade, porque lá no Canadá os únicos contactos que eu tinha com os portugueses era por intermédio dessa Ação Democrática. Cheguei aqui em 78, já tinha lá no Canadá um curso profissional de serralha de tubos, e depois aqui, ao princípio, tive dificuldades em arranjar trabalho, fui trabalhar para a Tonas em Sines, estive lá uns meses, e depois arranjei trabalho aqui na Sete Nave. Foi uma passagem... Isso já após fins mesmo de 70? 78, 70, depois 79, 80, se não me engano. Mas na Sete Nave foi uma passagem, talvez 3 ou 4 anos. Mais tarde, como foi, deixa eu ver se me recordo bem, sim, havia uma antiga livraria na 5 de Outubro, estava para despassar. Eu, entretanto, negociei com eles e fiquei lá no ramo da papelaria. Como é que chamava-se essa papelaria? Ou ainda existe? Papelaria Godinho, que ainda existe, só com outro nome agora. Ok. Era Godinho enquanto foi... Enquanto foi a minha propriedade. Pronto, aí tive cerca de 33 anos. Isso é quase uma vida inteira, não é? Quase uma vida inteira. E vendias muitos livros? Sim, no princípio, nos primeiros anos vendia muito livro. Mas depois começou a ser muito difícil em termos de compra, os livros tornaram-se muito caros. Eu deixei de vender livros e depois concentrei-me mais, nomeadamente em revistas e jornais, e tive, digamos, a sorte de adquirir a concessão de jogos da Santa Casa da Misericórdia, Totobola e Totoloto. E mais tarde um complemento do negócio o Euro Milhões. Exatamente. Foi isso mais ou menos que me ajudou, digamos, a equilibrar o orçamento familiar. Mas as coisas também não foram só rosas, porque eu tinha 2 filhos a estudar na universidade e não foi muito fácil. Houve um período da minha vida que eu tive de trabalhar durante 3 ou 4 ou 5 anos num hotel como se diz em português... Um paquete? Sim, recepcionista. Recepcionista noturno. Para teres mais uns dinheirinhos para conseguir segurar a vida. Pois, e para ajudar a família. Entretanto, e agora, que a gente já tem aqui uns minutos interessantes disto,
tens visto o florescer desta maravilhosa cidade. Pois, qual é a tua opinião da nossa cidade nos anos 70, 80, 90 e agora? Também não tem comparação, em nenhum sentido. Podemos começar aqui com este belíssimo Jardim da Bela Vista. Eu quando cheguei, porque eu moro precisamente aqui nos Arcos, não vês estes blocos de apartamentos e eu tinha uma ampla visão desta zona da Algodeia. Nessa altura era quase um abandono. Eu só via hortas, pequenas hortas aqui que pertenciam a certas pessoas que vinham aqui a trabalhar, tinham poços, aquilo tinha 1 metro ou 2 de profundidade, vinha logo água. E entretanto começou a especulação imobiliária de construção, isto desenvolveu-se na própria cidade. Também tem um grande, tem um grande desenvolvimento comercial. Sim, continua. Fala um pouquinho mais alto, se conseguires, que estas histórias são interessantes. Hoje estou um pouco rouco. Foi o fado ontem à noite. Mas em termos de construção, a cidade está diferente, em termos de limpeza também está diferente. Fez oferta deste espaço. Sim, fez grandes obras em termos de infraestruturas também. Eu lembro quando cheguei cá em 78 havia certos bairros que ainda não tinham infraestruturas de esgotos nem nada. E esta zona anteriormente chegou a ser uma zona descampada e penso que era mesmo aqui, ou aqui muito perto, onde nós estamos agora, que havia um dos primeiros estádios do Vitória de Setúbal. Sim, exatamente. Nós estamos precisamente num terreno que pertencia ao Vitória de Setúbal, ao nosso Vitória. Podes dizer isso. Onde eu tenho o prédio, ou melhor, onde eu estou a residir, aquele prédio pertencia também na altura os terrenos do campo do Vitória. Do campo da Vitória. Portanto, isto agora não tem nada a ver, tem aqui uma beleza, para mim é muito aprazível, muito aprazível. Godinho, então lá do alto da tua grande experiência de vida, já não és uma criança, já somos. Estamos agora a viver momentos tristes e muito difíceis na Europa e ultimamente no Médio Oriente também. O teu apelo de paz e solidariedade. Pronto, olha, para já há 2 guerras neste momento, como nós sabemos. Há uma 2 guerra na televisão? Pois, 2 na televisão porque eles costumam dizer que há uma guerra na Europa. Não é a primeira guerra na Europa, já a primeira guerra na Europa foi na Jugoslávia, quando bombardearam a Jugoslávia, a NATO e os seus aliados bombardearam a Jugoslávia. Portanto, que eu saiba, a Jugoslávia é na Europa. A segunda é a Ucrânia e a Rússia. Em relação ao conflito israelo-árabe, digamos, para mim é um pouco indigno ouvir os nossos comentadores, ao fim que há pessoas os mesmos comentadores pró-guerra que fazem os comentários da Ucrânia com a Rússia e agora estão a fazer uns comentários em relação a Israel e a Palestina. É precisamente a mesma narrativa. Eu estou solidário com o povo palestino porque eles estão ocupados há mais de 70 anos, temos que ver isto, estão ocupados há mais de 70 anos e é um movimento de resistência formado por vários grupos da Palestina que agora atacaram o Israel. Atacaram o Israel que toda a gente dizia que era impenetrável, que o escudo de aço era impenetrável, não conseguiu. Era. Mas as tropas palestinas, nomeadamente através do Hamas, que é um dos grupos dirigentes lá da faixa de Gaza, e não esquecer que a Hamas foi um movimento eleito pela população da Palestina. Podem chamar o que quiser, mas foi um movimento eleito pela população da Palestina, pela faixa de Gaza. Tu estavas a dizer os nossos comentadores. Eu acho que nós não temos comentadores. Não. Nós temos pessoas que leem aquilo que nos mandam. É verdade. Portanto, são marionetas, não são sequer comentadores. Exatamente. Aliás, eles baseiam-se nos serviços secretos ou do M16 britânicos ou da CIA. Pronto, é precisamente a mesma coisa. Agora vocês vejam o que está a passar com esta narrativa do conflito no Médio Oriente. É precisamente a mesma coisa. Eles não são capazes de ir à faixa de Gaza ver o que é que se passa lá.
Não lhes interessa. Portanto, interessa aquilo que eu tinha há pouco comentado contigo, eles não são comentadores, eles não são jornalistas, eles não são repórteres, eles limitam-se a ler aquilo que eles mandam ler. Nós temos muita simpatia pelo povo Israel. Tem direito também a existir. Exatamente. Mas o povo da Palestina também tem direito a existir, a viver, porque o seu território foi ocupado há mais de 30 anos pelas tropas israelitas. Isso é maravilhoso. E Israel tem sido um país que constantemente tem violado as resoluções das Nações Unidas. Mais de 125 resoluções foram aprovadas e eles estão se borrifando. Eles praticamente têm ordem para matar, ordem para invadir a faixa de Gaza. E Godinho, deixando agora a guerra, não é que a guerra seja para deixar, nós temos que pensar na guerra, não há por onde fugir. Temos que pensar na paz também. Exatamente, não há por onde fugir, exatamente, temos que pensar na guerra com o objetivo da paz. Portanto, e a tua opinião aí coincide com a minha. Portanto, não há guerras boas, não há guerras más, portanto, tenta-nos a vender na televisão e na comunicação social que há sempre um inimigo e um amigo. Não é? Esperamos que isso nunca chegue aqui, à nossa terra, ao nosso país, que não tenhamos que enviar militares para lá, então seria o desastre. E queria que conseguíssemos identificar aqui na nossa cidade algo que tu achasses que poderia ser ainda melhorado para o futuro. Uma pergunta difícil. É difícil, não é fácil isto está tão bom, não é? Sim, podia estar melhor, mas bom, será que talvez, de acordo com queijas que eu ouço aí, apesar de eu pensar que os transportes são muito melhores, mas se calhar ainda era necessário ainda haver mais autocarros e mais horários para as populações. Sim. Uma periodicidade melhor. Melhor, com horários mais, como é que quer dizer, mais curtos. Mais curtos, exatamente. Menos distante entre eles. Exatamente. Para promover, de facto, a mobilidade mais sustentável. Exato. Isso é um dos aspectos. O outro, a limpeza também já foi pior, agora está muito melhor, a limpeza urbana está muito melhor. A Câmara tem adquirido ultimamente equipamento novo e nota-se, apesar dos inimigos Sim, mas isso a crítica há sempre, não é? E quanto melhor estão as coisas, mais aborrecidos ficam os críticos. Exatamente. Mas acho que está muito melhor, está mais, digamos, está mais organizado, as ruas estão mais limpas, mas sempre há alguns focos também precisavam ser melhorados. Tá bom. Godinho. Pronto, desculpa lá, deu... Não, então eu queria te ouvir, e, claro, se calhar até falei demais, não é? Pois, eu talvez não fosse muito explícito em algumas áreas, mas pronto, apanhaste também surpresa, pá. Não importa, então okay. Isto é mesmo que são improváveis, pronto, não é? Ok. Tá. Obrigado, um grande abraço e sucesso no grupo. O nosso grupo vai mexendo. Um abraço para o grupo também. Obrigado então, Godinho, e ficam aqui mais umas imagens deste nosso magnífico espaço que é o Parque da Algodeia. Sim, senhora.